Vamos lá, galera, vamos começar aqui a fazer um apanhado da última aula, o que nós começamos a ver na última aula, e o motivo desse apanhado é porque nós começamos a falar sobre os recursos, que vai ser a matéria da aula de hoje. Então, para pegar o fio da meada, nós começamos na aula passada a falar sobre as petições, aquela estrutura básica dos recursos. Nós fizemos lá atrás a estrutura básica da petição inicial, a estrutura básica da contestação, e na aula passada falamos sobre a estrutura básica dos recursos trabalhistas, e aí nós vimos que se for para redigir um recurso, você vai redigir duas peças, duas petições. A primeira é uma petição de interposição e a petição das razões. Petição de interposição seria aquela petição de apresentação do recurso, aquela em que você diz estar interpondo o recurso X da decisão Y, que demonstra o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, principalmente o preparo. Nós vamos ver aqui na aula de hoje, nas questões que já foram cobradas, que o preparo é importante, saber quando tem preparo, quando não tem. E aí depois nós falamos sobre a petição das razões. Vimos ali quais são os fundamentos, o que eu posso requerer, o que eu não posso. Vimos ali. Vamos fazer vamos voltar um pouquinho aqui só para ver rapidamente quais são esses requisitos. Então, voltando ao que nós vimos na aula passada, petição de interposição. Petição aqui de interposição. Nós temos aqui primeiro a competência, vou endereçar para quem proferiu a decisão impugnada. Então, se a decisão impugnada é uma sentença, vou mandar para a vara do trabalho que proferiu aquela sentença, no caso de recurso ordinário. Falei para vocês que é o que mais cai, é o que a FGV efetivamente cobra. Ela pode cobrar qualquer outro recurso, inclusive nós vamos ver outros recursos hoje, mas nas vezes que a FGV já cobrou cobrou o recurso ordinário RO. Então, sentença proferida pela 10ª Vara de São Paulo, mando o recurso, encaminho a minha petição de interposição para a 10ª Vara do Trabalho de São Paulo, ponto. Depois eu faço menção aqui ao número do processo, e aí eu falei para vocês que em algumas situações a FGV traz o número do processo, coloca o número do processo 123000, e aí você tem que utilizar esse número. Todos os dados que a FGV traz, você tem que utilizar. Você não pode, muito pelo contrário, inventar dados. Se ninguém falou o número do processo, não invente que é o processo 123, não. Coloque pontinho, pontinho, pontinho. Ok, galera? Então, mandei, enderecei, fiz menção ao número do processo. Depois, na petição de interposição, qualificação das partes. Coloquei para vocês que nós geralmente afirmamos o nome do recorrente e que ele está devidamente qualificado nos autos, porque realmente a qualificação dele já consta na petição inicial, já consta na sua defesa. Depois nós partimos, tudo isso nós vimos na aula passada, partimos para o nome do recurso e o fundamento legal. Isso aqui é imprescindível, galera. Eu vou dizer que estou interpondo o recurso X, o nosso exemplo é recurso ordinário, com fulcro no artigo 895, inciso 1º da CLT. Se fosse o recurso de revista, 896. Se fosse embargo de declaração, 897-A da CLT, e por aí vai, galera. Tem que mencionar qual é o dispositivo legal que prevê o recurso que você está interpondo. Não adianta dizer que está interpondo o recurso ordinário, ponto. Não. Para conseguir a pontuação total, é o recurso ordinário do artigo 895, inciso 1º, já que aqui é a hipótese de sentença, aquela que geralmente a FGV traz para a gente. Depois, qualificação da parte recorrida. Qualificação da parte recorrida, basta também o nome e a informação de que está devidamente qualificada nos
autos. Então é o Bruno que vem interpor o recurso ordinário, nos termos do artigo 895.1, em ação que contende com João da Silva, também devidamente qualificado nos autos. E aí vamos para o ponto 6 da petição de interposição que nós estudamos na aula passada. E aqui, galera, vem um dos pontos mais importantes. Informação sobre o preparo. Se o preparo foi feito, se o preparo não foi feito, como que ele foi feito, em que valor foi feito, por que que não foi feito. Vocês vão perceber daqui a pouquinho que a FGV sempre traz o valor da condenação, traz o valor das custas, porque o juiz na sentença também vai mencionar o valor da condenação e o valor das custas, que é porque essas quantias estão relacionadas ao preparo recursal. Então eu estou recorrendo, eu empresa estou recorrendo, tenho que fazer o preparo. O meu preparo na qualidade de empresa, ele consiste na realização de um depósito recursal e também o valor, o depósito, o valor das custas. Então eu tenho que saber qual é o valor das custas para dizer aqui. Então aqui eu vou deixar claro que foi feito o preparo com comprovante de depósito recursal e o valor das custas de tantos reais. Valor de depósito recursal, valor preciso, não é uma preocupação nossa. Na OAB, eles não cobram. Você não precisa saber quantos reais e quantos centavos é o valor máximo do depósito recursal. Não há necessidade. Basta dizer que você está anexando o comprovante do depósito recursal, que é para o examinador ver que você conhece a regra, que você sabe que o preparo consistia também na realização do depósito recursal. Cuidado com esses pontos aqui, ok? Depois nós vamos para os pedidos. O pedido da petição de interposição é o que, após regular processamento, sejam os autos remetidos à instância de quem para julgamento do mérito do recurso. Então eu quero a remessa dos autos para a instância de quem para julgamento do mérito. Vou fazer aquele fechamento padrão de toda a petição inicial, data, local, assinatura, OAB. Isso que nós vimos na aula passada em relação à petição de interposição. Ok, galera? Então nós vimos lá na aula passada, que foi a nossa segunda aula, essa petição de interposição. Ok, já interpus o meu recurso. Agora o que me interessa, o mérito dele, o apontamento do erro. Eu vou apontar qual foi o erro da sentença, se foi um erro em judicando, se foi um erro em procedendo. Eu vou demonstrar para o tribunal o motivo pelo qual aquela sentença tem que ser modificada, aquela decisão judicial tem que ser modificada. Aí nós falamos na aula passada sobre a petição das razões. Fomos lá para a petição das razões, e aí vimos que primeiro a gente faz aqui uma indicação do processo, partes e origem. A gente coloca aqui, a gente faz uma identificação daquele processo. Eu vou dizer que é o processo número tal, que o recorrente é o Bruno, que o recorrido é o João da Silva, que esse processo vem da terceira vara do trabalho de Vitória e Espírito Santo. Então a gente faz uma pequena identificação daquele processo. Como se fosse, qual que é a ideia que eu passei para vocês? Como se a petição de interposição fosse exclusiva para o juízo ACO e a petição das razões fosse exclusiva para o juízo ad quem. É como se o juízo ad quem, que vai ler aqui a petição das razões, não lesse a petição de interposição. Então, esqueci a petição de interposição, olho para a petição das razões. Eu sei qual é o número do processo, quem é o recorrente, quem é o recorrido, eu sei a origem daquele processo. Ok, galera? Depois dessa primeira identificação, nós vimos aqui que há necessidade de se chamar os julgadores para a questão, chamar a atenção
dos julgadores para que eles aqui analisem aquela situação. E aqui é bem usual colocar egrégio tribunal, eminentes julgadores. Basta você escolher um deles. Você vai escolher um deles e vai fazer sempre igual. Eu sempre vou chamar de egrégio tribunal, sempre vou chamar de eminentes julgadores. Escolha um e mencione, porque é como se você estivesse chamando atenção para aquele processo. Eminentes julgadores, essa sentença está errada por isso, por aquilo. Essa sentença tem que ser modificada por isso, por aquilo. Depois que você dá essa chamada, depois que você chama os julgadores para si, você começa a trazer a sua fundamentação. Hoje nós vamos ver exemplos aqui dessa fundamentação, como é que nós temos que fazer. Então a gente chama para a nossa fundamentação, indicando o equívoco da decisão. E aí nós vimos que pode ser um erro improcedendo ou um erro injudicando. 90% de chance de ser erro injudicando. Na maioria das vezes, a FGV trabalha com erro injudicando. Por quê? Ela prefere saber se você conhece o direito do trabalho do que o processo do trabalho. Para a FGV, para você que vai advogar na Justiça do Trabalho, é mais importante, na visão dela, testar se você sabe o direito material do trabalho, o direito do trabalho a conhecer o direito processual do trabalho. Essa é a visão da FGV. Ok, galera? Vamos aqui para o próximo. Nós vamos aqui pedir que o recurso seja admitido e provido. Sempre lembrar disso daqui, galera. Por quê? Porque o recurso ele tem que passar primeiro no juízo de admissibilidade. Primeiro ele passa no juízo de admissibilidade para depois passar no juízo de mérito. Então você está pedindo ao tribunal que ele primeiro admita o seu recurso, por considerar que estão presentes todos os pressupostos recursais, e depois, no mérito, acolha aquilo que você pediu, acolha os seus fundamentos, reconhecendo que existe aquele erro improcedendo ou aquele erro injudicando. E aí nós percebemos que existe uma ligação aqui entre o tipo de erro e aquilo que nós temos que pedir. Qual é a ligação entre o tipo de erro e o pedido que eu formulo de mérito do recurso? Se for um erro improcedendo, eu vou requerer a anulação daquela decisão. Se for um erro injudicando, eu vou pedir a reforma da decisão. Então, dependendo do tipo de erro que eu tenho, se é um erro injudicando, eu vou pedir a reforma. Se é um erro improcedendo, eu vou pedir a anulação. Então, isso é importante de nós verificarmos. Se o erro foi no procedimento, eu vou pedir para anular os atos posteriores àquele erro, àquele vício. Se foi um erro injudicando, eu vou pedir para que o tribunal profira uma decisão que substitua a anterior, que reforme a anterior, para que agora eu fique de posse apenas da decisão correta. Depois que eu fiz o meu pedido, aí é o padrão, aí eu venho aqui para o fechamento. Nesse temos pede deferimento, ou simplesmente pede deferimento, data local, assinatura OAB, galera. Então, nós temos aqui as petições, tanto de interposição quanto petição das razões. Perfeito, galera? Isso nós vimos na aula passada. Vamos complementar aqui esse estudo. Já que nós fizemos essa menção à aula passada, vimos ali tudo que foi tratado, vamos começar efetivamente a nossa aula de hoje, essa nossa matéria nova, digamos assim, trazendo questões que já passaram, que já foram cobradas na prova da OAB. Quando a FGV cobrou recurso, o que ela cobrou, qual foi
aqui a questão que ela trouxe, qual foi o gabarito, vamos entender a pontuação, onde eu ganho, onde eu não ganho, e vamos depois seguir para outros recursos. Perfeito, galera? Então vamos lá comigo, vamos trazer aqui, ó, questões de prova. Então, ó, vamos lá para as nossas questões de prova. Primeira aqui, ó. Primeiro detalhe, galera, se você abriu a sua prova no dia lá, abriu o caderno de prova, veio uma questão maior, você leu a questão da prática da peça, tá grande. Pode ser que eles tenham escolhido para a sua prova um recurso, porque geralmente é aquela questão que traz maior número de elementos. Se a gente for comparando com petição inicial e defesa, olha o que nós temos. Só para a gente entender o motivo desse tamanho, não é para assustar, porque recurso não é tão difícil assim. Inclusive, se eu fosse comparar a petição inicial com o recurso, eu iria preferir recurso. Acho mais fácil que petição inicial, principalmente porque na inicial nós temos aquele sem número de pedidos que tem que ser formulados e aqui no recurso não. Então, ó, só para a gente fazer uma comparação entre as peças que mais caem, petição inicial, contestação e RO. Eu sou a FGV elaborando a sua questão. Aí eu vou pedir para os meus candidatos a redação de uma petição inicial. O que eu vou trazer ali? Elementos externos, aquilo que aconteceu no dia a dia. Eu só vou relatar o que acontecia no dia a dia na vida do trabalhador. Leu a questão, viu que só tem informações do que acontecia no dia a dia do trabalhador, não tem nada na questão falando sobre ajuizamento de ação que já está em curso, não tem nada, só o que acontecia no dia a dia, certeza que é uma petição inicial. Você não vai errar, você vai redigir uma petição inicial. Agora, está falando que foi ajuizada uma ação trabalhista e que foi pedido isso. Disse que foi ajuizada a petição inicial, que foi ajuizada uma ação trabalhista, que foi apresentada uma petição inicial e ponto, não falou mais nada, qual é a peça? Contestação. Por quê? Depois da petição inicial, vem a contestação. Se alguém ajuizou uma ação, se alguém apresentou uma petição inicial, naturalmente você vai agora se defender, vai contestar. Agora, disse o que foi pedido. Disse qual foi a decisão. Recursos na cabeça. Por isso que às vezes a gente pega um problema maior aqui nas provas em que são exigidos recursos, porque eles vão colocar o que foi pedido, qual foi a decisão para você poder requerer, para você poder recorrer. E pode ser que eles coloquem o que foi pedido, qual foi a defesa, qual foi a decisão para você requerer. Então, às vezes, vem lá uma página de problema, você fala, ah, meu Deus do céu. Provavelmente, recurso, você vai seguir isso que nós vamos passar aqui para vocês, que nós já estamos passando, que você vai acertar tranquilamente. Primeira coisa que você tem que tomar cuidado é observar que decisão judicial foi proferida. Porque você sabe que a gente trabalha aqui com uma ideia de cabimento. Cada recurso cabe numa situação específica. Então, primeira coisa que você vai fazer, viu que foi proferida uma decisão judicial. Que decisão foi proferida? Foi uma sentença? Beleza, anota, RO. Foi um acórdão do TRT no julgamento de um RO? Anota, recurso de revista. Foi uma decisão no processo de execução? Anota, agravo de petição. Foi uma decisão de inadmissão de outro recurso? Anota, agravo de instrumento. Foi uma decisão monocrática? Anota, agravo interno. Isso que você vai fazer. Ah, houve uma omissão, obscuridade, uma contradição, anota embargos de declaração. Primeira coisa que você vai fazer, ok? Vamos aqui para as nossas questões, vamos lá ver como é que a FGV já cuidou disso daqui, galera. Vamos
lá, ó, primeiro ponto aqui que nós temos, ó, você foi contratado, então, começando a ver aqui como é que a FGV cobrou isso da gente. Você foi contratado como advogado da Sociedade Empresária Sandália Feliz Limitada, que lhe exibe cópia de sentença proflatada pelo juízo da 50ª Vara do Trabalho de Vitória, Espírito Santo. A FGV lembrou aqui da minha querida cidade, porque eu moro em Vitória. Então, galera, aqui já começou a ficar fácil, hein? Você já começou a desconfiar. Ó, pode ser que existam mais informações aqui, ó, mas você já começou a pensar, ó, isso é um recurso ordinário, provavelmente. Se forneceu cópia da sentença, vai provavelmente dizer que foi condenada por aquela sentença e eu tenho que interpor o recurso. Qual é o recurso a ser interposto de sentença? RO. Ponto. Ó, já tem ali grande chance. Calma, porque pode ser que eles afirmem que já foi interposto RO e que esse RO foi julgado pelo TRT, aí já seria a hipótese de um recurso de revista. Então, muita calma aqui, a gente já começa a pensar no nosso RO. Ó, processo 123, galera, ó, já colocou o número do processo. Então, lá nas duas petições, na petição de interposição, e na petição das razões, você não vai inventar número. Você vai colocar processo número 123 sem inventar absolutamente nada. Movido por Valentino Garrido, brasileiro, solteiro, auxiliar de estoque. Galera, olha o que acontece. Nós já temos aqui as qualificações de recorrente e recorrido. Então, ó, se você foi contratado por Sandália Feliz, é porque ela vai recorrer. Se a ação foi ajuizada por Valentino Garrido, eu tenho aqui o recorrido. Então, já sei, já tenho a qualificação, o nome e a qualificação do recorrente, do recorrido. Eu já tenho o número do processo. Eu vou anotando todos esses dados que são necessários, são importantes para a gente. Na sequência, nós vamos aqui para, ó, publicada no dia anterior, no qual o juiz reconheceu que após o pagamento das verbas resilitórias, houve acordo e outro pagamento de R$2.000 perante uma comissão de conciliação prévia criada na empresa, sem ressalva, mas rejeitou a preliminar suscitada pela ré, compreendendo que a realização do acordo na CCP geraria como efeito único a dedução do valor pago ao trabalhador. Galera, nós sabemos o seguinte: quando é feito acordo na comissão de conciliação prévia sem ressalva alguma, é porque eu tenho aqui, ó, eficácia, vou colocar aqui embaixo, eficácia liberatória. Eu tenho eficácia liberatória, é como se o empregado ele não pudesse mais discutir qualquer direito, qualquer valor relacionado àquele contrato de trabalho. Teve ressalva? Não teve ressalva nenhuma. Então, houve um acordo, mais R$2.000, fora as verbas rescisórias, mais R$2.000, sem ressalva nenhuma, pago efetivamente. O juiz disse aqui que, na verdade, só poderia determinar a dedução desses valores. Então, apesar de ter sido feito esse acordo, o juiz rejeitou a preliminar suscitada pelo ré, compreendendo que a realização do acordo na CCP geraria como efeito único a dedução dos valores pagos ao trabalhador. Isso está errado. Depois, sobre o pedido de 2 horas extras diárias, o juiz as deferiu
porque foi confessada a sobrejornada pelo preposto, determinando ainda a sua integração nas demais verbas, 13º, férias, FGTS, repouso semanal remunerado. Em relação ao repouso semanal majorado pelas horas extras deferidas, sua integração no 13º e nas férias. Então, sob pedido de 2 horas, o juiz deferiu, porque foi confessada a sobrejornada, determinando sua integração nas demais verbas. Em relação ao repouso semanal majorado pelas horas extras deferidas, sua integração no 13º e nas férias. Não terminou, são muitas informações mesmo, vamos lá. O juiz deferiu outros 15 minutos de horas extras pela violação a artigo da CLT, que garante esse intervalo antes do início da sobrejornada. Peraí, galera, você conhece esse artigo. Esse artigo é o 384 da CLT, só que ele se aplica para a mulher. E o artigo 413 manda aplicá-lo também para o menor. Quem ajuizou a ação? Vamos voltar lá. Quem ajuizou a ação? Valentino Garrido. É homem. Homem não tem direito a esse intervalo. Isso daqui está errado. O juiz determinou o pagamento desses 15 minutos antes do início da jornada extraordinária, mas isso não se aplica ao homem, se aplica à mulher e ao menor ali dos dois sexos. Mas o homem maior não faz jus a esses 15 minutos. Então, mais um ponto aqui. O juiz deferiu indenização por dano estético de R$5.000, porque o trabalhador caiu de uma alta escada existente no estoque e com o violento impacto sofrido na queda teve a perda funcional de um dos rins, conforme comunicação de acidente de trabalho emitida. Então, dano estético porque teve perda funcional de um dos rins. Vamos dar uma olhada nisso daqui, ó. O magistrado determinou que os juros observassem a taxa Selic, conforme requerido na prefacial, na petição inicial. Diante do que foi exposto, elabore a medida judicial adequada para a defesa dos interesses da sociedade empresária. As custas foram fixadas em R$200 sobre o valor arbitrado de 10 mil, porque a gente sabe que custas entram em 2% sobre o valor da condenação. 2% sobre o valor da condenação. Galera, essa daqui, salvo engano, foi a última peça, o último recurso ordinário que foi cobrado pela FGV até agora. Foi no 19º exame de ordem, salvo engano, foi a última vez que cobraram um RO um pouquinho mais trabalhoso realmente, falava de juros ali da taxa Selic. Vamos dar uma olhada agora no gabarito. O que a FGV queria de ver? A gente sempre fala o seguinte, o ideal é fazer a melhor peça possível, a mais completa possível. Ah, mas no RO, eu geralmente tenho 3, 4 ou 5 pontos ali para recorrer. Eu tenho 4, 5 erros do juiz para recorrer. Eu não achei todos eles. Você não vai ganhar nota máxima na peça, mas você vai ter uma nota suficiente para passar. Então não saia desesperado da prova porque não achou o ponto tal ou ponto tal. Não, você precisa tirar 6 na segunda fase. Se você tirar 6, se você tirar 10, é a mesma aprovação, a mesma carteira, ninguém vai ficar te exigindo comprovante para saber se você tirou 10, 6, 7 ou 8 depois. Ok, galera? Então, sem estresse, realmente estresse nesse momento aqui de estudo só faz piorar. Vamos ver qual foi o gabarito da FGV para essa questão. Nós vamos aqui trazer aqui, ó, vamos lá. Gabarito da FGV.
elaboração de um recurso ordinário. Aqui, ó, já estava claro que era o recurso ordinário, porque a empresa te entregou uma sentença, interposto pela reclamada, a qualificação já constava lá, Sandália Feliz Limitada, salvo engano, esse nome. Com o endereço do recurso ao juiz de primeiro grau e destinação das razões recursais ao TRT. Então, a competência aqui da petição de interposição, que, salvo engano, era a 50ª, deixa eu até voltar lá para ver, acho que era a 50ª Vara do Trabalho de Vitória, isso. Então, nós vamos aqui, ó, 50ª Vara do Trabalho de Vitória. Razões recursais ao TRT, o nosso TRT, o TRT do Espírito Santo. Indicando, aí olha o ponto aqui, indicando o recolhimento das custas e do depósito recursal. Custas, galera, nós vimos que foram fixadas em R$200. A FGV foi explícita falando aqui em R$200 de custas. Depósito recursal, eu falei para vocês que não há necessidade de valor exato. Só que na sua petição de interposição, você vai dizer que constam em anexos os comprovantes de realização do depósito recursal e custas no valor de R$200. Essas você já sabe o valor. Depósito recursal é só dizer, só deixar claro que foi realizado o depósito recursal e ponto, ok? Essa é a nossa petição de interposição. Então, até aqui, o gabarito da FGV trazia a petição de interposição. Agora nós vamos para as razões. Quais são as razões aqui que eu deveria demonstrar para comprovar perante o TRT que a sentença está totalmente errada? Primeiro ponto aqui que ele traz é a quitação. Então, em relação à quitação, aquela história da CCP, da Comissão de Conciliação Prévia, deverá ser renovada a preliminar, que é de quitação, sustentando que ela é geral, na medida em que não houve ressalva, conforme dispõe o artigo 625-E, parágrafo único da CLT. Então, aquele ponto que eu falei para vocês quando eu lia a questão. Se foi feito o acordo na Comissão de Conciliação Prévia e não houve ressalva, a quitação geral. Você não pode mais discutir qualquer outro direito relacionado àquele vínculo de emprego. Se você foi à comissão e está pensando em discutir eventual direito perante o Poder Judiciário, faça nesse acordo uma ressalva. Não fez, é quitação geral. Você vai pedir isso novamente no recurso. Lá na contestação, você pediu. O juiz falou, não tem isso não, é só dedução daqueles 2.000. Você vai renovar agora no recurso e vai falar, ó, quero que seja reconhecida a quitação. Aí coloca nos termos do artigo 625-E da CLT, ok? Esse foi o primeiro ponto. Vamos aqui para o segundo, que é o repouso semanal. Deverá ser refutada a integração do repouso majorado pelas horas extras nas férias e no 13º, porque significaria bis in idem, gerando enriquecimento sem causa, vedado pelo TST na OJ 394. Então, será refutada a integração do repouso semanal majorado no 13º e nas férias. Por quê? Você já vai receber horas extras. As horas extras elas já vão refletir no 13º e nas férias. Quanto maior o número de horas extras, maior vai ser o seu salário, consequentemente, maior será o valor do 13º, maior valor das férias. Então, se você ainda tivesse o aumento em virtude da elevação do 13º, nós teríamos aqui, na visão do TST, na visão
da FGV, o bis in idem. Então eu estaria aumentando o 13º e férias em virtude de horas extras e das horas extras que estariam ali incidentes sobre o repouso semanal remunerado. Então aqui a OJ 394 do TST. Depois dos 15 minutos que nós falamos aqui, ó, dos 15 minutos antes das horas extras, indicação do artigo 384 da CLT, aplicada apenas às mulheres. Como o autor é do gênero masculino, não é devido. Essa daqui era a redação mais fácil, era o mais simples aqui. Se ele é homem, não é devido, porque a CLT traz efetivamente apenas para as mulheres. Depois, do dano estético. Dano estético ele é indevido porque perda funcional de um órgão não gera alteração morfológica na estrutura física do trabalhador, assim sendo ausentes os requisitos da responsabilidade presente no artigo 186 do Código Civil. Lembra, ele estava pedindo dano estético porque o rim dele parou de funcionar. Rim parar de funcionar, você não tem alteração morfológica, não tem na estrutura física do trabalhador, ninguém vai olhar para ele assim, e rapaz, o seu rim não está funcionando não, hein? Lógico que não é dano estético. Óbvio, pode gerar aqui outro tipo de dano, mas estético não. Vejam que a questão aqui tem que ser efetivamente estético. O camarada se queimou no acidente e tem as marcas de queimadura. Aí você fala em dano estético. Aqui no caso, não, porque era questão do rim. Depois dos juros, não se aplica a taxa Selic porque a lei própria regulando a matéria conforme artigo 39 da lei 877. Aqui que seria a situação mais difícil aqui. Você não aplica a taxa Selic, você tem aqui um valor fixo, diferente, específico de juros. Os juros que se aplicam na Justiça do Trabalho são muito maiores aqui que a taxa Selic. Você tem um percentual específico para eles previsto na Lei 877. Essa última muita gente não achou. Passou na prova? Passou. Não ia achar nunca esse negócio de taxa Selic, de juros. Passou assim mesmo. Por quê? Encontrou o dano estético, viu lá a questão dos 15 minutos, viu a questão da quitação, e aí somando com os outros requisitos de forma, conseguiu o mínimo para ser aprovado. Então, por isso que eu falo, não se desespere. Vamos pegar essa situação agora e vamos colocar no espelho da FGV. O que a FGV pontuou ou não pontuou, para nós sabermos onde que eu ganharia os pontos e quanto eu ganharia. É sempre importante a gente saber disso daqui, porque às vezes a gente esquece um requisito, entra em parafuso. É um requisito de 0,10. Você sem ele mesmo assim vai conseguir passar. Então a gente pega aqui o que a FGV divulga e vamos aqui para a distribuição por pontos. Galera, vocês estão vendo aqui que vários deles têm 0,10. Não é para me preocupar então com eles? Claro que é, porque infelizmente 0,10 reprova. 0,10 reprova, aí você recorre, eles mantêm a sua reprovação, você fica com 5,9. Então você não passa para o 0,10, infelizmente. Isso não aconteceu com 1, 2, 3, aconteceu com algumas centenas de pessoas. Então nós vamos tomar cuidado também com esses requisitos de 0,10, mesmo porque são 4 e aí já são 0,40 e a situação já muda. Então o que eu tenho que tomar cuidado aqui no meu recurso, galera? Vamos lá, o que eu tenho que tomar cuidado no meu recurso?
Direcionamento ao juízo de primeiro grau, 010. Destinação das razões recursais ao TRT. Isso daqui você não vai esquecer de forma nenhuma. Falei com vocês já umas 10 vezes, vocês não vão se esquecer desse ponto. Depois, interposição de recurso ordinário com indicação das partes com base no artigo 895, inciso 1º da CLT. Galera, olha aqui, eu falo para vocês, mas eu esqueci de colocar o artigo, perdeu o 010. É aqui que eu falo para vocês que vocês têm que se habituar ao seguinte, é o recurso ordinário do artigo 895.1. É o recurso de revista do artigo 896. É o agravo de petição do artigo 897-A. É o agravo de instrumento do 897-B. Tem que fazer sempre assim. Não pode esquecer o dispositivo legal. Você coloca o recurso ordinário, indica quem são as partes. Nós tínhamos aqui o recorrente, sandália feliz, o recorrido, o nome do cara que eu já esqueci, indicou essas partes aqui, pontuou, colocou o dispositivo, pontuou. E vejam que a FGV, inclusive, coloca aqui o seguinte detalhe. A simples menção ao dispositivo não pontua. Então não adianta você simplesmente jogar lá artigo tal. Não. Sempre vai, a FGV sempre vai trazer essa informação. Fundamentar, você sabe muito bem que não significa colocar dispositivo de lei. Significa demonstrar como que aquele dispositivo de lei se aplica no caso concreto. Então não basta simplesmente você colocar recurso nos termos do artigo 895, inciso 1º da CLT. Para a prova da OAB, não. A prova da OAB quer saber que recurso? Que recurso que está lá no artigo 895.1? Recurso ordinário do artigo 895, inciso 1º. Teve gente que já colocou lá, vem interpor recurso nos termos do artigo 895. Não vai pontuar integralmente. Perfeito, galera? Depois disso, nós vamos aqui, para indicação do recolhimento de custas e depósito recursal. Eu indiquei as custas, 0. Eu indiquei o depósito recursal, 0. Para você ganhar o 0,10, você tinha que indicar custas e depósito recursal. Isso porque era a empresa reclamada Sandália Feliz que estava interpondo o recurso, então você tinha que demonstrar que o preparo para ela se faz com esses dois recolhimentos, com esses dois pagamentos. Se fosse o reclamante, só custas. Se o reclamante tivesse ali justiça gratuita, nada, não haveria que se falar em preparo. Mas você mesmo assim colocaria que não foi feito o preparo por estar amparado pela justiça gratuita. Você sempre vai colocar na cabeça o seguinte, você vai mencionar alguma coisa sobre o preparo. Ou que ele foi feito, ou que ele não foi feito. Se ele foi feito, como que ele foi feito? Só custas ou custas e depósito recursal. Se ele não foi feito, por que ele não foi feito? Provavelmente em virtude de justiça gratuita. Ok, galera? Depois nós vamos aqui já para o mérito. O mérito, galera, é sempre assim, tanto em petição inicial, quanto em contestação, quanto em recurso. O que nós temos geralmente? 4 pontos de mérito. 4 pontos dos fundamentos da petição inicial, 4 pontos para os fundamentos da contestação, 4 pontos aqui para os fundamentos do recurso e 1 ponto para essas questões de forma. Então, dos 4 pontos, eu não consegui encontrar a questão dos juros, você tem 3,2 ainda. Errei 2, você tem 2,4. 2,4 mais 1 de formalidade, que é mais fácil, você tira 3,4 na peça, mais 2,6 nas discursivas, você passa
com 6. Então, não saia desesperado ou desesperada da sua prova. O que nós tínhamos que colocar aqui? Vejam como que a FGV trabalha. Quitação, falar da eficácia liberatória geral. Renovar sustentando que ela é geral, pois não houve ressalva, 0,70. Indicação do artigo 0,10. Repouso semanal, integração majorado pelas horas extras, as férias e o 13º significa bis in idem, 0,70. Indicação da OJ 0,10. Eu já falei isso daqui em relação à petição inicial e à contestação e volto, repito, em relação a recursos. Você sempre vai ter uma matéria e um dispositivo. Pode ser que você tenha até mais de um dispositivo, ou tenha um dispositivo da CLT, tem uma súmula do TST, algum dispositivo, algum entendimento da jurisprudência você tem que mencionar ali relacionado ao mérito, relacionado ao fundamento. Nunca será apenas horas extras. Não, horas extras do artigo 59, horas extras da súmula tal, intervalo da súmula tal, sempre vai ser assim. Tanto que é muito importante que você leve no dia a CLT que tenha um bom índice, um vadimécum que tenha um bom índice para você procurar. Porque imagina o seguinte, você está lendo ali e encontrou aquela questão de juros. Você vai no seu vadimécum, você vai na sua CLT, pega lá juros, vai sair um monte de informações e ali você vai encontrar a questão dos juros, quais são os juros que se aplicam. Você está lendo ali o intervalo de 15 minutos, vá lá em intervalos. Você vai encontrar artigo 384, vai ver que isso é só para a mulher. Ok, galera? Então vamos sempre acostumar. Reúnam no começo da prova todos os artigos, súmulas e OJs do mundo, para depois a gente filtrar, ver qual coloca. Não tem problema colocar mais de um. Se você encontrou três pontos ali, um artigo, uma súmula OJ, que se aplicam naquele caso concreto, faça menção a eles. Porque o que o examinador vai analisar se um daqueles que constam no gabarito da FGV está na sua prova. Então ele está procurando ali, ele faz uma leitura, faz a leitura dinâmica, ele está procurando, por exemplo, vamos voltar aqui, ele está procurando nas peças a OJ 394. Está procurando ali naquela leitura dinâmica dele, na peça a OJ 394. O que nós fizemos aqui no exemplo? Nós mencionamos a OJ 394, o artigo 50 e a súmula 70. Ele, naquela leitura dinâmica, não vai nem ler direito o artigo 50, a súmula 70, 394, 394, está aqui 010 para ele. É assim que ele vai fazer. Então, não tem problema colocar mais de um dispositivo. E na maioria das vezes, não sei se aqui para trás isso vai acontecer, mas na maioria das vezes, o gabarito da FGV, inclusive, traz opções. Súmula tal, ou artigo tal, ou OJ tal, ou outro artigo tal. Geralmente traz 2, 3 dispositivos que se aplicam naquele caso concreto. Perfeito? Depois nós vamos continuar aqui. 15 minutos antes das horas extras, pausa aplica-se apenas às mulheres, indicando o artigo 384. Dano estético, perda funcional de um órgão não gera alteração na harmonia física ou na aparência, ausentes os requisitos do artigo 186 do Código Civil. Juros inaplicável à taxa Selic, porque tem regulação própria, indicação do artigo 39 da Lei 8.177. Depois, requerimentos finais. Aí voltamos para a questão de forma. Então, ó, estávamos aqui, ó, em requisitos de forma, voltamos para ele. Olha, eu tenho, como eu falei, um ponto aqui de forma. Eu tenho um ponto aqui, ó, de forma. Meio ponto aqui
meio ponto aqui, relacionado às formas. Requerimentos finais. Eu quero conhecimento ou admissão e o provimento do recurso. Galera, duas palavrinhas. O que nós temos aqui? Duas palavrinhas que vão te garantir 0,4. Então, requeiro que ele seja admitido e provido. Quero que ele seja conhecido e provido. Aqui ele fala admissão e conhecimento e provimento do recurso. Eu quero que ele seja admitido e provido. 0,4. Infelizmente, tem gente que fica para o 0,1, 0,2. Aqui você já garantiu 0,4. E depois, aquele fechamento que vale 0,1, que vai falar em data, local, advogado, OAB. Aqui nós fechamos a nossa prova da OAB, nós fechamos aqui a nossa questão. Ok, galera? Esse é o gabarito do 19º, salvo engano, 19º exame de ordem. Foi a última vez que cobraram recurso, ok? Vamos aqui agora para uma outra questão de recurso que a FGV já cobrou da gente. Vamos ver uma outra forma aqui, ó. Vai que a FGV cobra um recurso na sua prova, vai que, e aí você já está habituado aqui à redação, à forma de cobrança. Então vamos aqui para mais uma questão, outra questão de prova. Nós vamos falar aqui, ó, que a Sociedade Empresária Pedreira TNT foi condenada. Então você já anota aqui, ó, que se ela foi condenada, provavelmente ela é a recorrente. Foi condenada em primeiro grau, ou seja, foi proferida sentença. Se foi proferida sentença, provavelmente você irá redigir um recurso ordinário, ok? Então, foi condenada em primeiro grau na reclamação trabalhista movida pelo ex-empregado Gilson Cardoso de Lima. Então, já temos aqui as partes do recurso. Gilson Cardoso de Lima, que vai ser o recorrido. Processo oriundo da Vara do Trabalho de Floripa. Olha aqui, o que nós já temos? A competência para a petição de interposição e o número do processo que eu obrigatoriamente tenho que utilizar. Na sentença, depois de reconhecido que o reclamante trabalhou na pedreira por 6 meses, o juiz deferiu adicional de periculosidade na razão de 50% sobre o salário básico. 50%? Está errado, não? Ó, artigo 193 da CLT. Vamos ver qual que é o erro aqui. Pois a perícia realizada nos autos detectou a existência de risco à vida, contato permanente com explosivos. Depois ele determinou o depósito do FGTS no período de 2 meses em que o empregado seja afastado por auxílio-doença previdenciário. Ó, se é auxílio-doença previdenciário, é porque houve ou um acidente ou foi uma doença comum. Vamos aproveitar aqui que a gente tem tempo para falar um pouquinho aqui, a gente falar um pouquinho sobre esse auxílio-doença previdenciário que eles colocaram ali, o código B31, por que ele está relacionado a acidentes ou doenças comuns. Olha o que acontece, galera. O que a gente está cansado de saber em direito do trabalho e estudar em direito do trabalho sobre essas doenças, esses afastamentos do empregado. A gente sabe que eu, sofrendo um acidente ou estando doente e ficando afastado por mais de 15 dias, eu vou receber benefício previdenciário. Porque se eu pego um atestado de até 15 dias, a empresa
ela fica responsável pelo pagamento do meu salário. Eu não vou trabalhar, mas vou receber da empresa nos 15 primeiros dias. Isso, inclusive, é uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Do 16º dia para frente, passa a ser uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho na medida em que eu passo a receber benefício previdenciário do INSS. Quais são aqui os dois benefícios previdenciários que nos interessam agora? Um deles está aqui, auxílio doença previdenciário, e o outro, o auxílio doença acidentário. Qual que é a diferença entre o auxílio doença previdenciário e o auxílio doença acidentário? Qual que é a diferença entre eles? A origem do afastamento. Você está doente, você sofreu um acidente. Qual é a origem? Está relacionado ao trabalho? Vamos lá. No primeiro momento, não. Até para a gente já encaixar na hipótese da questão. Eu me afastei porque final de semana estava jogando futebol, sou um pereba, me quebrei, rompi tudo que é ligamento de joelho, vou ter que ficar afastado. Tem alguma coisa com o trabalho? Não. Final de semana estava andando de skate na praia, estou lá tentando aprender a andar de skate, me quebrei todo. Não tem nada a ver com o trabalho. Isso não é uma doença relacionada ao trabalho. Isso não é um acidente relacionado ao trabalho. Estou vendo lá o Flamengo, que é o meu time. Não falo que é time de coração, porque eu não sei atualmente, quase não sei quem está jogando, mas tenho lá minhas camisas, então vou lá assistir o jogo do Flamengo. Beleza. Aí o Flamengo toma 1, 2, 3, 4, aí eu vou infarto. Vou ficar afastado. Todas situações de ou acidentes ou doenças comuns. Nesses acidentes ou doenças comuns, eu vou receber após o 16º dia o auxílio doença previdenciário. Qual que é o grande interesse aqui em diferenciá-lo do acidentário, que é aquele em que eu recebo quando eu sofro acidente de trabalho ou tenho uma doença desencadeada pelo trabalho? Qual que é a grande diferença entre auxílio-doença previdenciário e auxílio-doença acidentário que interessa pro direito do trabalho? Vamos lá. Retornei daquela minha queda do skate, retornei de um acidente de trabalho. Retornei. Tenho estabilidade de 12 meses. Quando eu sofro acidente ou doença do trabalho, sofri acidente de trabalho, tive a doença relacionada ao trabalho, fiquei afastado, recebi auxílio doença acidentário, voltei e tenho 12 meses de estabilidade. Agora, sofri acidente comum, recebi auxílio doença previdenciário, voltei, não tenho estabilidade. A estabilidade é só para quem sofre acidente de trabalho ou tem uma doença relacionada ao trabalho. Ok, galera? Muito cuidado aqui com essas informações. Vocês podem até anotar uma súmula relacionada a isso daqui, porque vai que cai numa questão discursiva, por exemplo. Então, súmula 378 do TST deixa claro que estabilidade vem do recebimento de auxílio doença acidentário. Previdenciário não. Agora, galera, vamos aqui para a relação com o FGTS. Qual que é a relação com o FGTS? O juiz mandou depositar o FGTS nos 2 meses em que o camarada esteve afastado para o auxílio-doença previdenciário. Qual que é a questão aqui? O artigo 15, parágrafo 5º da Lei 8.036 de 90, que é a lei do FGTS, diz que continuará a empresa com a obrigação de depositar o FGTS na hipótese
de afastamento por acidente de trabalho. Continua pelo artigo 15, parágrafo 5º da Lei 8.036 de 90. Continua a empresa responsável com a obrigação de depositar o FGTS quando o empregado ele está afastado por acidente de trabalho. Essa foi a grande questão aqui. O juiz determinou o depósito enquanto ele estava afastado por doença ou acidente comum, recebendo auxílio-doença previdenciário. Essa era a jogada que você tinha que perceber. Não foi afastamento por acidente de trabalho, então a empresa não tem que depositar FGTS. Ok, galera? Depois, na sequência, vamos lá, ó. Deferiu a multa do artigo 477, parágrafo 8º, porque o pagamento das verbas devidas pela extinção do contrato foi feito na sede da empresa, não tendo sido homologado pelo sindicato, de classe ou autoridade do Ministério do Trabalho e Emprego. E aí eu te pergunto, esse pagamento podia ter sido feito na empresa? Não houve homologação do sindicato. Precisava de homologação? Não. Olha aqui, ó. Olha o detalhe. Quanto tempo que ele trabalhou? 6 meses. Quem trabalha 6 meses precisa de homologação na rescisão? Não. O próprio artigo 477 da CLT diz, você sabe bem disso, que só precisa homologar rescisão quando trabalhar mais de ano. Trabalhou mais de um ano, aí a rescisão tem que ser feita tem que se fazer a homologação da rescisão no sindicato. Aqui não era o caso, ele trabalhou apenas 6 meses, não precisa homologar, o pagamento pode ser feito realmente na sede da empresa. Perfeito, galera? Esse era o pulo do gato aqui. Vamos ver o que mais tem. Sempre tem mais coisa, porque a questão ela é sempre grande. Então, deferiu dano moral. Então, vamos aqui. Deferiu dano moral, determinando que juros de correção monetária fossem computados desde a data do ajuizamento da ação. Vamos dar uma olhada aqui se os juros de correção são desde a data do ajuizamento da ação ou se são da fixação do dano. E deferiu com base no artigo 1206 do Código Civil indenização por frutos de má-fé percebidos pela sociedade empresária porque ela permaneceu com o dinheiro que pertencia ao trabalhador. Vamos ver que existe uma súmula do TST relacionado a esse ponto aqui, especificando esse dispositivo. Diante do que foi exposto, elabora a medida judicial adequada. Lá na frente, no início, você já viu que era uma sentença. Então, a medida adequada era o RO para a defesa dos interesses da sociedade empresária. As custas foram fixadas em R$10 mil sobre o valor da condenação de R$10.200 sobre o valor aqui arbitrado em R$10 mil. Falou o valor das custas por quê? Porque você vai recorrer como advogado da empresa, a empresa tem que fazer o preparo consiste nas custas mais depósito recursal, como você já sabe, ok? Então, mais uma vez, alguns pontos mais simples, outros mais complicados, mas todos em súmula, inclusive esses últimos dois, de juros e correção do dano moral, de aplicação do artigo 1216 do Código Civil, tudo em súmula do TST, você acharia no Vadimeco, na sua CLT. Depois nós vamos aqui, ó, para o seguinte. Elaboração de um recurso, o gabarito da FGV, o que a FGV trouxe aqui para a gente. Vamos lá, ó. Vamos aqui, gabarito da FGV. Elaboração de um recurso ordinário interposto pela reclamada, com direcionamento ao juiz de primeiro grau e destinação das razões recursais ao
TRT, indicando o recolhimento das custas e depósito recursal. Então, nossa petição de interposição, ela é sempre igual, nossa petição de interposição sempre igual. Do adicional, era o adicional de periculosidade, porque ele trabalhava com explosivos na pedreira. E aí o que acontece, galera? Nós vimos que o juiz fixou esse adicional em 50%. Artigo 193 da CLT deixa claro que o adicional de periculosidade ele só tem um percentual que é 30%. Então esse foi o erro do juiz, fixar em 50%, quando o máximo aqui seria de 30% pelo artigo 193 da CLT. Tem um ponto aqui que a gente está apostando para ser cobrado na segunda fase, relacionado ao adicional de periculosidade, fugindo um pouquinho aqui em 1 minuto, que é a súmula 364 do TST. Por que a gente está apostando para essa segunda fase, essa súmula 364? Principalmente porque ela foi alterada no ano passado e não foi cobrada ainda. Então, em 2016, alteraram a súmula 364 para novamente deixar claro, para reafirmar que não é possível o pagamento fracionado do adicional de periculosidade. Você não pode pagar percentuais inferiores ao da lei, nem mesmo por negociação coletiva. Então, eu não posso aqui pagar 10, 15, 20, 25% do adicional. Ah, mas está na negociação coletiva. Essa negociação coletiva ela é nula, ela não produz efeitos. Você vai para a prova da OAB com aquela cabeça de que ou é 0 ou é 30%. Fez perícia e achou periculosidade, 30%. Não achou, é 0%. Ok? Ah, mas tem uma negociação coletiva. Não pode haver o pagamento fracionado. Essa súmula 364 foi alterada em 2016. Atenção total a ela. Perfeito? Continuando aqui, então, o adicional. O que a FGV queria da gente relacionado ao adicional de periculosidade? Que o examinando, você deve sustentar que o adicional deve ser de 30%, conforme artigo 193, parágrafo 1º da CLT. Em relação ao FGTS, o examinando deve sustentar que o auxílio-doença comum não gera obrigação para o empregador de depositar o FGTS, mas apenas se fosse o auxílio-doença acidentário, conforme artigo 5º, parágrafo 5º da Lei 8.036 de 90, que é a lei do FGTS, como nós já conversamos lá atrás. Depois, multa do artigo 477, indevida, pois o contrato vigorou por menos de 12 meses, sendo então desnecessária a homologação, conforme artigo 477, parágrafo 1º da CLT e artigo 4º, instrução normativa 15 da Secretaria de Relações do Ministério do Trabalho. Bastaria, já resolveria, artigo 477, parágrafo 1º, que é o que nós temos na CLT. Dano moral. A correção monetária deverá ser computada a partir da condenação, não do ajuizamento da ação, conforme súmulas 439 do TST e 362 do STJ. Você provavelmente acharia essa súmula 439 do TST e resolveria o problema. Veja que é a partir da condenação e não do ajuizamento da ação. E aí, por fim, os frutos de má-fé. O artigo 1216 do Código Civil é inaplicável ao direito do trabalho, conforme a súmula 445 do TST, então não há que se falar em indenização por esses frutos de má-fé no direito do trabalho. Aqui estava o nosso gabarito, mais tranquilo, mais fácil que o anterior, com certeza. E vamos passar novamente pelo gabarito, agora um pouquinho mais rápido, para ver como é que a FGV trouxe
aqui como é que ela fez a distribuição dos pontos. Então, mais uma vez, passando um pouquinho mais rápido. Agora, estrutura, galera. Ó, estrutura até meio ponto. Então, como a gente vem sempre falando, ó, meio ponto embaixo de estrutura, meio ponto em cima de estrutura, 4 pontos de fundamentos. Então, indicação de recurso ordinário com base no artigo 895. Então, recurso ordinário com base no artigo 895. Direcionamento do recurso ao juiz de primeiro grau, destinação a razões 010. Indicação do recolhimento e depósito recursal. Sempre assim, sempre lembrando disso daqui, a nossa petição de interposição. Estou enchendo tanta paciência de vocês com isso que vai cair um recurso ordinário, vocês vão acertar. Geralmente não tenho palpite porque não existe uma lógica aqui nas cobranças. Deixar até isso claro, não existe uma lógica. Eles não cobram petição inicial, depois... não existe. Ah, já foram 10 petições iniciais, agora não vai cair outra petição inicial, aí cai. Acho que eles fazem um sorteio lá porque não existe uma lógica. Ah, tem tempo que não cai, tem tempo que não cai contestação. Ah, então vai cair contestação. Não. Aí cai petição inicial. Aí cai RO. Então é difícil até você ter palpite aqui. Se tiver chute mesmo, vai cair um recurso ordinário, vai cair uma contestação. Ok? É chute. Tranquilo? Vamos lá, ó. Adicional, periculosidade deve ser paga em razão 30% e não 50%. Indicação do dispositivo ganhou 0,8. FGTS não gera obrigação, 0,60. Artigo 15. Multa indevida, porque vigorou por menos de 12 meses, 0,60. Indicação aqui dos dispositivos. E olha o detalhe aqui. Ou, é o que eles sempre fazem. Ou... eu achei o artigo 477, parágrafo 1º, que era o mais fácil realmente de nós acharmos. Beleza, consegui o meu 0,20. Ou, não sei como, achei o artigo 4º da instrução normativa 15, beleza. Então, por isso que eu falei para vocês, tragam o maior número de dispositivos, de súmulas, de OJs aplicadas naquela hipótese ali, porque uma delas vai constar ali entre os vários ous. Já vi aqui gabarito trazendo 3, artigo tal, ou súmula tal. Um deles você acerta e basta um para você receber o seu 0,20, ok? Depois, dano moral deve ser computado a partir da condenação, indicação da súmula 439 ou 362 do STJ, e aqui o artigo não é aplicável ao direito do trabalho, indicação da única súmula que nós temos, pede conhecimento, admissão, provimento, fecha a peça com data, local, advogado, OAB. Aqui nós finalizamos o nosso gabarito. Aqui nós temos o nosso gabarito, onde você vai acertar e vai ser aprovado. Então é isso que nós temos que tomar cuidado. Primeiro, aquela estrutura básica. Com aquela estrutura básica, você garante um ponto. Você deixa de perder um ponto se você lembrar dos requisitos daquela nossa estrutura básica. Se você lembrar que tem que colocar o artigo que fundamenta a interposição do recurso, que você tem que fazer menção ao preparo, que você tem que pedir admissão e provimento. Por admissão e provimento você já consegue 0,40 nessa brincadeira. Então você vai lembrando desses requisitos de forma, deixou de perder um ponto. Você geralmente tem 5 pontos de destaque aqui, de mérito, 0,80 cada um, são 4 pontos. Então geralmente você tem de 4 a 5
pontos de mérito. Ah, não consegui todos, consegui 3, consegui 4. Tá ótimo, galera. Não vamos nos desesperar. Perfeito, galera?